Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. Cheguei há pouco da Arena e assim, um show de horrores. Mais do mesmo, o Internacional vai para sua quinta derrota consecutiva e não, o técnico Mano Menezes não foi desligado do cargo, mas eu coloco um asterisco, não foi ainda, porque isso ainda deve acontecer amanhã. Eu te explico isso, as coletivas do técnico colorado, uma coletiva terrível de Mano Menezes, a também terrível coletiva do executivo de futebol William Thomas, o que Alemão, Campanharo e Alan Patrick falaram na zona mista da Arena após mais uma derrota colorada, afundado na crise. Olha onde vai parar o Internacional. Eu tô falando sobre tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, o teu like e a tua inscrição são muito importantes, então eu já peço a colaboração, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal e ativa as notificações. E claro que esse vídeo e todos os outros sempre com o apoio da KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas. Aproveita o código DIAS e ganha 20% de free bet por lá para dar uma brincada, tá certo? Pessoal, eu começaria naturalmente. O Inter acabou derrotado, vocês sabem disso, 3-1 no Clássico Grenal, trazendo detalhes de bastidor e ambiente em relação ao que o Mano disse na coletiva. Mas vocês vão entender por que eu vou começar pelo que disse o William Thomas, que inclusive falou antes do Mano Menezes. Termina o Clássico Grenal, um ambiente de abatimento geral, eu tô colocando aqui algumas imagens e registros que eu fiz, um clima de abatimento, o semblante de todos do clube de abatimento, sem estar entendendo muito ainda o que aconteceu, se tinha uma expectativa de quem sabe uma retomada a partir do Clássico Grenal, não só para o técnico Mano Menezes ser mantido no cargo, mas para o Inter recuperar a confiança e quem sabe a tão sonhada virada de chave não aconteceu. O Inter acabou, levou 3-0, levou o terceiro gol quando estava com um a mais em campo, depois que o Kahneman foi expulso e ainda assim conseguiu descontar, mas perdeu por 3-1 o Clássico. Então o semblante das pessoas do clube não poderiam ser diferentes, apesar de estarem na Arena, era de abatimento por parte do Internacional. E eu quero começar aqui pelo William Thomas, que foi o primeiro a falar, quase 1h30 depois do término da partida. Demorou muito para aparecer alguém do Inter para falar, a gente já conjecturando a possibilidade de queda do Mano. O William agradeceu ao torcedor, um pouco mais de 1.800 torcedores do Inter estiveram lá no setor superior, sudoeste da Arena para apoiar o Colorado, falou sobre troca no comando. E aí é a parte que mais me chama a atenção, tá? O William foi questionado em pelo menos 2 ou 3 oportunidades na sua entrevista, que foi na zona mista da Arena, sobre a queda do Mano Menezes ou não acontecer naquele momento. Ele não garantiu a permanência do Mano em nenhum momento pro jogo de quinta contra o Metropolitanos pela Libertadores, tá? Ele falou que nesse momento o clube segue um processo de avaliar o jogo e que é óbvio que todos querem mudanças e que tendo mudanças vai se perceber ao longo dos próximos dias, sempre buscando restabelecer a confiança do torcedor. Aí ele falou que a avaliação na derrota sempre é amarga, por mais que o Inter tenha tido alguns lampejos durante o jogo, teve oportunidades de fazer gols, mas acabou que no momento que teve mais chances não foram efetivos. Ele falou ainda sobre a questão da pressão. Eu sou profissional e estou aqui no clube, à disposição do clube para tratar de todo e qualquer assunto. É o 5º jogo com derrota, é vergonhoso. Não tem ninguém aqui acomodado. Aqui tem 60 famílias, entre jogadores, staff, enfim, representadas pelos profissionais que aqui estão. A gente também sabe que esses cenários mudam. Entendo e respeito a alçada do presidente e estou aqui para dar suporte. Aqui tem muita fibra para dar a volta por cima, foi o que disse o executivo de futebol William Thomas. Em momento algum, ele foi questionado em pelo menos 3 oportunidades, garantiu que o Mano será o técnico do Inter contra o Metropolitanos na quinta-feira. Eu vou trazer aqui uma informação importante que eu tenho sobre isso. O Mano vai para sua coletiva depois disso, e aí a gente entende, bom, se o Mano tá indo para a coletiva, ele não tá demitido. Ele não vai dar coletiva demitido. Não existe isso. E aí ele foi questionado pelo Eduardo Gabardo, que abriu a coletiva sobre o assunto. E ele falou, o William esteve aqui antes de mim. Você perguntou isso para ele? E aí o Gabardo respondeu, sim. E ele não garantiu. Falou que não teria mudança hoje. Ele falou, então tá respondido. Esse humano. Aí o Jason Lisboa da Rádio Guaíba citou o fato de que em todas as respostas do William Thomas, ele não confirma que o Mano seria o treinador na quinta contra o Metropolitanos. E o Mano responde, William não confirmou? Cadê o William? Teremos que fazer uma nova entrevista? E aí os repórteres explicam, olha, Mano,
o William não garantiu que tu será o técnico da quinta-feira. Em todas as respostas ele fugiu e não respondeu. Não foi claro sobre isso. Enquanto isso, o presidente que estava ao fundo da sala de coletivas, da sala visitante lá da Arena, e o Mano estava respondendo, fala assim, ele garantiu sim. O que não é verdade. O William, de fato, nas suas respostas, não garantiu se o Mano ficaria ou não. E aí o Mano responde, querem fazer uma nova entrevista? Eu saio e depois volto. O Mano visivelmente incomodado. E aí há um ruído de informações e de comunicação do Internacional. O William Thomas não confirma o Mano como técnico do Inter na quinta-feira. Também diz que não vão haver mudanças. Mas aí quando o Mano é questionado, e aí o presidente fala no fundo, o Mano fala também no ar durante a coletiva, de que não, de que o William garantiu sim, o que não é verdade. Há um ruído forte de comunicação e versões aí. E aí o Mano diz, sobre permanência vocês falam com ele, William Thomas, e eu falo só sobre o Grenal. Sobre o momento, o Mano falou, nós não fizemos uma série de treinamentos para mudar o momento, tivemos 2 treinos somente depois do jogo de quarta. Destaco que a logística da ida para Viamão foi boa. Embora a derrota, eu gostei do comportamento mais forte do grupo para buscar a recuperação. Ele vê que o Inter teve controle em diversos momentos do jogo e que os problemas se repetem em questões técnicas e principalmente de tomada de decisão. Sobre o jogo da quinta-feira na Venezuela, tá? Ele disse que sim, precisa vencer na Venezuela e ele concorda com isso. E que quando ele falou no pós-jogo contra o América de que a recuperação teria que ser em curto prazo, ele também estava falando do jogo contra o Metropolitanos na quinta pela Libertadores. O Gustavo Berton fez um questionamento muito importante pro Mano se os jogadores não estavam mais comprando a ideia dele. E ele disse que não sente isso, e que se ele sentisse isso ele não estaria aqui dando continuidade no trabalho. Ele disse que a conversa em Belo Horizonte foi para deixar tudo claro do que cada um pensa, e que tem que entender por que chegaram nesse ponto. E aí ele até explicou, quando uma equipe está mal taticamente em campo, a culpa é do treinador. Quando diversos jogadores estão mal individualmente, o problema é mais profundo. Faz 4 jogos que eu substituo meus 2 volantes por desgaste. Nenhum clube no mundo faz isso. Quando chegamos nesse ponto é porque algo grave aconteceu. O Mano tá deixando claro que a grande parcela de culpa pelo momento do Inter e pelo momento atual do Inter na temporada envolve a preparação física. E ele cita, há 4 jogos que eu substituo meus 2 volantes por desgaste. Nenhum clube no mundo faz isso. Quando chegamos nesse ponto é porque algo grave aconteceu. E aí ele cita em outra resposta uma nova indireta que é mais do que direta para a preparação física. Talvez meu maior erro tenha sido proteger algo que não estava bom, e eu protegi por respeito. Talvez não devesse ter feito isso. E ainda na linha da questão da preparação física e do Giancarlo Lourenço, que deixou o Inter aí, vai fazer já quase 2 semanas. Temos no grupo jogadores de qualidade para entregar mais. O problema maior que estamos enfrentando foi nossa preparação no início do ano, na primeira parte da temporada. O Mano deixou claro que a grande parcela de culpa foi da preparação física. O Alan Patrick foi na zona mista da Arena e falou justamente sobre a questão física. Ele disse, quando o resultado não se vê, se procura muita coisa. Fizemos a pré-temporada e vocês mesmo falaram como eu estava diferente nessa temporada do ponto de vista físico. Não vejo isso como um problema. É verdade que com a sequência fica pesado, mas pelo momento que você não sai na frente, você força mais durante a partida e se desgasta também. Mas não pode ser uma desculpa. O Alan Patrick também se demonstrou contra a queda do Mano. Sobre uma mudança agora ser ruim, ele disse, claro que é ruim. Eu sou contra rompimento de trabalho em meio à temporada. Nós temos que ajeitar isso sozinhos. E aí, sobre o Mano ter colocado o cargo à disposição, ele disse, olha, pra gente não foi passado isso. O trabalho segue normal. O momento é difícil e nós temos a confiança, pois já apresentamos mais e melhor. A fase vai passar e ficar mais leve. Estamos criando as oportunidades, isso falou o capitão do Internacional, Alan Patrick. Quem também falou foi o Gustavo Campanharo e disse, cara, lá no vestiário, por que se demorou? E ele disse, demorou porque a gente ficou conversando sobre a nossa situação e que é delicada e que nós sabemos disso. Querendo ou não, o clube depende de vitórias para continuar. A cobrança tá lá em cima e vocês podem ter certeza. Estamos nos cobrando bastante. Precisa honrar a camisa e dar mais de si. Tem que ter responsabilidade, não se omitir e não fugir das coisas. Um rescaldo do que William Thomas, Mano Menezes, Campanharo e Alan Patrick falaram na zona mista lá na Arena. Entrevistas principalmente do Mano e do William Thomas bem confusas e que geraram um climão. A sala de coletivas durante o momento da coletiva do Mano foi uma torta de climão. Tava o Felipe Becker, vice-futebol, tava o presidente Alessandro Barcelos,
Tava o coordenador técnico Sandro Orlandelli, o executivo William Thomas, o Mano, um climão com as respostas do Mano Menezes, principalmente. Uma informação de bastidor, tá? Uma informação de bastidor importante. No vestiário, a conversa após a partida não foi de uma garantia de permanência do técnico Mano Menezes. Há possibilidade de uma queda do Mano amanhã, seja dele pedindo o boné, pedindo a sua saída, ou até do Internacional comunicando o desligamento. O clima é muito ruim, o ambiente é tenso. Até se veiculou uma informação e que é uma fake news, de que teria uma briga do Kehler com o Moledo. Isso não aconteceu no vestiário, tá? Isso não aconteceu no vestiário do Internacional. O Inter fez questão de desmentir o fato, até porque eu vi o Kehler passando e ele estava no antidoping. Ele demorou quase 1h30 para ir pro vestiário depois da partida. Não teve briga entre Kehler e Moledo, como algumas pessoas até trouxeram, e é uma fake news. Isso não aconteceu, tá certo? Deixa aqui nos comentários a tua opinião sobre o momento do Internacional, que eu estou interagindo com vocês. Eu trouxe um rescaldo das coletivas, das principais informações, a possibilidade de queda do Mano. Vocês ouviram aí o que o Mano falou, o que o William Thomas falou, que alguns jogadores falaram na zona mista. Deixa nos comentários a tua opinião, tá certo? E não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal e ativa as notificações. Um abraço e até a próxima.